Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando. Vamos ter uma palavra de oração para nós iniciarmos o nosso culto. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai celestial, queremos lhe agradecer, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede esta noite de nos reunir neste humilde lugar para juntos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Quando a sua palavra diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, e o Senhor tem nos dado fôlego de vida. E estamos felizes, Pai, por o Senhor ter nos sustentado até aqui. Como disse o salmista: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Perdoe nossas faltas, nossas fraquezas, Senhor, e aceite o nosso ajuntamento. E nos abençoe, Pai, quando estamos aqui para ter um momento na tua presença. E eu sei que o Senhor sente-se feliz ao ver seus filhos reunidos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Venha abençoar os hinos que vão ser cantados e a leitura da sua palavra e o momento de oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deus abençoe a cada um. Nós vamos cantar alguns hinos, depois vamos ler. Vou baixar um pouquinho o retorno aqui. Vamos iniciar cantando o número 15, nosso inário, que está dó maior. Faz tempo que eu não canto esse hino, não ouço também cantar, mas o profeta sempre cantava esse hino. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos
nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, dê-nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde para seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, dê-nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Aleluias! Você quer ser guardado por Deus? Então só ficar perto dele e aí está guardado. 262. Vamos cantar também esse hino. 262. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Lá maior. Lá. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou, minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da sua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória, vou contando a toda gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da sua graça. É Ele mesmo quem sustenta o meu viver. Na minha vida o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da sua graça. Amém. É pela graça que nós vivemos e dependemos dessa graça todos os dias.
A Bíblia chega a dizer que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Por isso, irmãos, nós devemos ser pessoas agradecidas a Deus por o que Ele tem feito por nós. Só o fato dele ter nos salvado já é motivo de vivermos uma vida de gratidão. Mas além da salvação, Deus tem te dado outras bênçãos adicionais, vamos dizer assim. Tem te dado saúde, tem te dado um lugar para você se abrigar, tem te dado um lugar para você congregar. Olhe quantas pessoas que há no mundo e essa mensagem chegar no seu endereço. Será que isso é pouca coisa? Não é pouca coisa. Então nós temos motivo para sermos pessoas agradecidas. Vamos cantar mais um hino. E é o 406. Me veio um desejo de cantar esse hino. Hoje, desde de tarde, estou com ele, me veio na mente. É Sol maior. Para renascer, para reviver, precisei chegar a uma fonte. Dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede, venha beber água desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Venha saciar a sua sede, venha beber água desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, precisou morrer o Filho de Deus, tão inocente. Numa dura cruz padeceu Jesus para me salvar, seu sangue derramou. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha
venha saciar a sua sede. Venha beber água desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Amém? Graças a Deus por haver uma fonte inesgotável. E essa fonte não é uma igreja, essa fonte é uma pessoa, chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim e beba. É de graça, é de graça. Então, nós podemos nos fartar desta fonte. Eu gostaria, irmãos, estava lendo a mensagem, um homem correndo da presença do Senhor, e não, a partir do próximo culto de quarta-feira, nós vamos também fazer o serviço da oferta. O Mombrana diz que o culto ele não é completo sem a leitura da Bíblia. E a nossa adoração nessa mensagem, um homem correndo da presença do Senhor, ele diz que a nossa adoração ela fica incompleta quando não se faz o trabalho da oferta. Ela fica uma adoração incompleta. E sendo assim, outro dia, nos cultos aí fora, como é na casa de irmãos, às vezes a gente não tem esse costume, depois quem deseja dar essa oferta, dá sua oferta, então entrega no final do culto. E um irmão, outro dia, me cobrou. E eu disse: o senhor está certo, porque a oferta faz parte da adoração. Não importa a quantia, o importante é você. Se você tem, claro, se não tem, Deus conhece o seu coração. Mas, então, ao ler essa mensagem, eu já tinha ouvido isso, lido, mas muitas vezes a gente deixa passar despercebido, por alto, e como nosso culto à quarta-feira era mais, chegava e já entrava em oração, então não se passava a salvo. Mas eu senti de fazer dessa forma, cantar uns hinos, aproveitar esse tempo para trazer pequenas palestras na quarta-feira e ainda temos um tempinho para oração. Então, nesses cultos de quarta-feira também vamos fazer o trabalho da oferta. Então, a partir da próxima quarta-feira, vamos fazer isso para que nossa adoração seja completa. Vocês querem que a vossa adoração seja completa? Então, isso também faz parte, e nós crendo em uma mensagem, em um profeta que Deus enviou, nós precisamos não só conhecer a mensagem, mas, na verdade, o Evangelho não é apenas um conhecimento intelectual, é uma prática. É uma prática. E melhor, diz o profeta, que pregar um sermão é viver um sermão. Então, o sermão vivido é muito melhor do que um sermão pregado. Às vezes o pai fumante diz para o filho: meu filho, não fume, mas com que autoridade? Que exemplo ele está dando para o filho, se ele mesmo é um fumante? Como ele tem, que autoridade esse pai tem para cobrar, para exigir do filho, para não fumar ou não beber, se ele mesmo está dando um péssimo exemplo? Então, há um ditado, há um provérbio que diz assim, irmãos: palavras movem,
exemplos arrastam. Exemplos arrastam. Então, muitas vezes, não é nem necessário falar muita coisa. Um pai ou uma mãe que vive uma vida exemplar, e ela vê seu filho, ele vê seu filho fazendo coisas que ele nunca fez, ele tem autoridade para dizer assim: quando que você viu teu pai fazendo isso? Quando que você viu tua mãe fazendo isso? E essa palavra tem um peso. Tem um peso. Agora, não pode acontecer igual aquele caso que o pastor foi visitar uma família e chegou lá, as meninas estavam ali assistindo televisão e o pai quis chamar a atenção das filhas na frente do pastor. E aí foi desmoralizado, porque o que as filhas disseram? Ah, pai, só porque o pastor está aí hoje, o senhor quer nos chamar a atenção, o senhor sempre está na frente da televisão. E aí? Então, aquilo não passava, aquela chamando a atenção, não passava de palavras, porque na prática não estava dando o exemplo. Mas eu duvido que elas teriam essa ousadia de dizer, se ele, mesmo quando estivessem sozinhos em casa, tivesse uma postura, uma posição de um cristão, o filho não podia dizer, a filha não podia dizer, o senhor é o primeiro a estar na frente da televisão. Não podia dizer. Então, palavras movem, às vezes movem, mas exemplos arrastam. E pode que teus filhos não sigam o mesmo caminho que você está seguindo, que eu estou seguindo. Mas se nós damos um testemunho, eles simplesmente lembrarão. Lembra a mensagem que o profeta pregou intitulada Expressões? Mensagem intitulada Expressões. Ele prega em um funeral da irmã Bel. E ele chama a atenção dos filhos e diz assim: a vida que essa mulher viveu foi uma verdadeira expressão, em outras palavras, do caráter de Jesus Cristo. Ela expressou o Evangelho através da sua vida vivida. E ali estava aquele jovem soldado ao lado do caixão, chorando, ao ver sua mãe ali, o corpo de sua mãe ali. Por certo, ele lembrava do rastro de um testemunho cristão que ela tinha deixado. Então, isso sim fala e fala alto na vida, no coração daqueles que estão. Sabe que todo testemunho, ele tem uma voz. Ele tem uma voz. E é uma voz forte. É a voz do testemunho. Então, eu penso que é um bom tempo para a gente ocupar esses minutos, essas poucas horas na quarta-feira para orar, para cantar e para ter uma meditação na palavra. E eu quero ler uma escritura antes de nós orar. Se encontra na primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. João, capítulo 1, 1 João, temos as cartas de João e o Evangelho de João, né? Então diz aqui, versículo 7, mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra lida. Podeis assentar um instante. Eu estou com a mensagem, a maneira para ter companheirismo. E o profeta, para pregar essa mensagem, baseou nesta escritura, a maneira para ter companheirismo. Não há como, irmãos, você ter companheirismo com alguém sem que primeiro você ame essa pessoa. Então, não tem como uma pessoa ter companheirismo, porque se a pessoa está em desacordo, se eu estou em desacordo com o irmão Edinho, ou com o irmão Daniel, eu não posso ter companheirismo com eles. Se eu não amo eles, não tem como nós termos companheirismo. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Para que duas pessoas caminhem juntos, elas precisam estar em acordo. Por isso a Bíblia diz, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão vai ter o infiel com o fiel? Como que nós vamos ter comunhão com o mundo se, na verdade, você procura viver uma vida que agrade a Deus? E a vida que o mundo leva é uma vida contramão, totalmente a contramão da vontade de Deus. Por isso, o profeta diz que companheirismo é duas pessoas num mesmo barco. Num mesmo barco. E a base para o companheirismo, sabemos que o profeta fala aqui que é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica, faz de nós irmãos. Mas, lembrando que a Bíblia diz que o amor, na verdade, é o vínculo da perfeição. E ele diz nessa mensagem aqui, quero ler alguns parágrafos, ele diz, agora eu quero falar a vocês apenas um pouquinho nesta noite, sendo que esta tem sido uma maravilhosa semana sobre a maneira para ter companheirismo. Agora nós sabemos que eu ia continuar meu culto nesta noite sobre os filhos de Israel na sua pátria, Josué trazendo-os, onde nós paramos na noite passada, quando nós atravessamos o Mar Vermelho, mas eu não teria tempo para a fila de oração, de maneira que vocês pudessem sair a tempo para pegarem o trem e assim por diante, e chegar em casa e irem trabalhar pela manhã. Agora será por pouco tempo, nós podemos falar a vocês sobre isso em pouco tempo. Mas como toda pessoa deseja companheirismo, eu ainda nunca vi ninguém que não tenha desejado companheirismo. Pessoa normal, mentalmente equilibrada. Agora, isso é, uma pessoa normal, uma pessoa que tem a mente equilibrada, ela deseja companheirismo. O próprio Deus, quando viu Adão sozinho, ele disse, não é bom que o homem viva só. O isolamento, vocês vejam quanto dano causou este isolamento, chamado isolamento social. O número, se você pesquisar o número de pessoas que se suicidaram, resultado deste isolamento, é altíssimo. O número de pessoas que entrou em depressão, resultado deste isolamento,
é altíssimo. As pessoas que deram entradas em manicômios com problemas psíquicos aumentou não sei quanto por cento, resultado deste isolamento. Por quê? Porque o ser humano deseja ter companheirismo. A mãe não poder abraçar o filho, não poder ter companheirismo, avós não poderem ter companheirismo com seus netinhos, isso causou um dano terrível. E o diabo, na verdade, ele não quer que o cristão tenha companheirismo com Deus. Mas não diz a Bíblia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o que faz pessoas viverem em união? É o amor, irmãos. É o amor. E se tem uma coisa que o diabo não consegue personificar, é o amor. Ele não consegue amar. Por isso, a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E Deus, irmãos, Ele é amor. E o profeta chega a dizer que ele conquistava demônios, fazendo uso dessa arma chamada amor. Quando você consegue amar, você encontrou a maneira para ter companheirismo. Agora, como que nós vamos ter companheirismo com Deus se nós não amar as coisas de Deus? Como que uma pessoa vai ter companheirismo com Deus, comunhão com Deus, se ela não amar, não priorizar as coisas de Deus? Quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama, quer estar por perto. Veja, e ele chega a dizer assim, agora você pode querer ter seu companheirismo. É claro que isso é correto para cada um de nós. Essa é a razão, nesta noite, porque todas essas finas pessoas se aglomeraram aqui neste edifício. Num lugar onde elas ficam em pé, é porque elas gostam desse tipo de companheirismo. Sabe qual é o verdadeiro companheirismo? O verdadeiro companheirismo sempre é em torno da palavra. Este é o verdadeiro companheirismo que agrada a Deus. Porque existe uma diferença de companheirismo e corporativismo. Corporativismo. O corporativismo é aquilo simplesmente que um brinda o outro. Vê a pessoa fazendo a coisa errada, mas nós temos um corporativismo, então eu vou esconder o teu erro. Isso não é companheirismo. Porque a base do companheirismo é o amor. E o amor é corretivo também. O amor simplesmente se vê. Se eu amo o irmão Edmar e eu vejo ele fazendo uma coisa errada, é meu dever, como amigo, irmão, companheiro, dizer, irmão, você não está certo agindo dessa maneira. Isso é companheirismo, isso é amor, isso é amizade. Então, ele diz aqui, elas gostam do companheirismo cristão, por isso se aglomeravam nos lugares, para ouvir a palavra. Será que nós estamos vivendo em um mundo onde os cristãos gostam de companheirismo? Ou se tem que implorar para as pessoas ter companheirismo com Deus? Porque não precisa se implorar para alguém que ama, demonstrar seu amor para com a pessoa, para com Deus. Não precisa se implorar. É algo que flui. É algo natural. E ao vocês virem aqui esta noite, vocês estão demonstrando que vocês amam as coisas de Deus.
não amam o pastor. Não venham aqui por causa do pastor ou por causa de qualquer outro irmão. Vocês vêm aqui porque vocês amam a palavra. Amam ter companheirismo em torno da palavra. Então, ele chega a dizer assim: e essa é a razão porque nós viemos esta noite, para ter companheirismo ao redor da palavra. Eu amo a palavra, diz o irmão Brana. Vocês amam a palavra? Amém. E ele pergunta: você não ama? E você sabe por que você ama a palavra? Você tem o Espírito Santo em você. Então o que faz a pessoa amar a palavra, irmãos, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, fazendo você amar a palavra, ele te leva e me leva a ter companheirismo com Deus. E quando você tem companheirismo com Deus, você tem intimidade com Deus. Porque você não vai ter intimidade com uma pessoa que você não tem companheirismo com ela. Mas quando você tem companheirismo, você tem intimidade. Sabe por que muitas pessoas olham para Deus como se Deus fosse um carrasco muitas vezes? Até tem medo de se aproximarem de Deus. É porque não tem companheirismo. Porque quando você tem companheirismo, você tem intimidade. Eu pergunto para você: quem conhecia melhor o pai? O filho pródigo que saiu de casa ou o irmão dele que ficou a vida toda em casa? Quem que conhecia melhor o pai? Era o pródigo, que saiu de casa. Por quê? O que ficou em casa, ele não conhecia o coração do pai. Porque quando o filho pródigo retorna para casa, veja que ele fica queixoso, não queria nem participar da festa. Ele disse assim: trabalhei toda a minha vida aqui, o senhor nunca matou um cabrito, nunca me deu um cabrito para mim se alegrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens, com as meretrizes, e olha a festa que o senhor faz para ele. E aí o que o pai tem que dizer para o filho, que nunca saiu de casa? Meu filho, tudo que é meu é seu. Você podia matar o cabrito a hora que queria. Mas por que ele nunca matou? Porque ele não tinha comunhão com o pai. Porque se ele tivesse comunhão com o pai, ele saberia essas coisas. Irmãos, quando nós temos comunhão com o pai, nós sabemos que é um direito nosso, muitas promessas da Bíblia. É um direito seu. É um direito, mas muitas vezes por não ter essa comunhão, nós pensamos que nós não somos. Aquilo é para o outro sim merece, eu não mereço nada. Ninguém merece nada, não é por merecimento que nós alcançamos o favor de Deus, é pela graça de Deus. Graça é um favor não merecido. Vamos um pouquinho mais aqui, e logo estaremos orando. Ele diz: porque a Bíblia disse que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Espírito Santo se alimenta da palavra. Vocês estão entendendo? Por que quem tem o Espírito Santo tem prazer em se assentar e ouvir a palavra? Porque o Espírito Santo se alimenta da palavra. Da palavra. Não é qualquer coisa que alimenta o Espírito Santo, não. Então veja. Aleluia. Então, quando você ouve a palavra, cada um quer ouvir a palavra, não importa. Cada pequeno pedaço de literatura que podem apanhar, eles leem. Eles leem. Porque o que faz você desejar se alimentar? Há uma campainha dentro de nós que desperta e diz: é hora de comer alguma coisa. Imagine se essa campainha não despertasse, nós morreríamos de fome. Mas há uma campainha que diz: é hora de você tomar seu café,
É hora de você almoçar, é hora de você jantar, para manter esse corpo forte e saudável. Há uma campainha quando nós temos o Espírito Santo que diz: é hora de você ler sua Bíblia, é hora de você pegar uma literatura e ler um pouco, porque o Espírito Santo se alimenta da palavra. Ele se alimenta da palavra. Ah, mas eu não sei ler. Hoje tem a Bíblia em áudio. Tem as mensagens do profeta gravada. Tem várias pregações no YouTube, na internet. Tem pendrive com mensagens. E o Espírito Santo se alimenta disso. Então, veja bem. E eles ouvem o rádio e vão à igreja. Quem é esses que ouvem o rádio? Naquele tempo não tinha internet. Mas tinha os programas de rádio. E o profeta diz que quem realmente tem o Espírito Santo tem uma fome. Tem fome pelas coisas de Deus. Então eles ouviam o rádio. Eles iam à igreja. Eles iam à igreja. Tem uma mensagem que o Mombrana fala daqueles esquimós que andavam em cima dos trenós. Os cachorros puxando aquelas pranchas por cima do gelo. E eles viajavam, irmãos, 2.400 quilômetros para assistir um culto do profeta. E depois retornavam mais essa quilometragem. Como que Deus não vai abençoar uma pessoa assim? Quando ele se esforça tanto para as coisas de Deus, é claro que Deus vai abençoar. Então, mas o que é isso? É a fome. Vão à igreja e assim por diante, porque estão desejosos por aquele companheirismo ao redor da palavra. Que Deus possa, ele diz aqui, que Deus possa nos ajudar nesta noite a nos dar conta como nós podemos ter companheirismo perfeito. Não importa se vem tempestades, se você está certo ou errado, ainda assim você pode ter companheirismo. E a única maneira que você pode ter companheirismo é aperfeiçoando o seu amor. É aperfeiçoando o seu amor. Nunca se esqueçam de mim. Se eu não mais ver alguns de vocês, lembrem-se disto. Meu tema é: o amor cobre tudo. Eu creio no amor redentor do Senhor Jesus. Eu gosto desta canção. Desde que pela fé eu vi a corrente fluindo da fonte de tuas cicatrizes. O amor redentor tem sido meu tema e será até eu morrer. Por quê? Porque o amor, aí eu quero terminar com esse parágrafo. Talvez nós continue no final de semana com esse mesmo assunto, se assim Deus aprovar. Se essa for a vontade de Deus. Ele diz assim: eu preferiria ter uma igreja. Ouçam apenas um momento. Eu preferiria ter uma igreja que não soubesse nada acerca de qualquer dos dons espirituais, mas que estivesse em tal amor, uns com os outros e com Cristo. O que o profeta preferiria? Dons na igreja ou amor imperando? Porque o amor, irmãos, é a maneira para se ter companheirismo. E quando nós amamos uns aos outros, não um amor fingido, mas um amor sincero, isso agrada tanto a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você não se sente feliz quando vê seus filhos em família, um irmão brincando com outro, um irmão se dando bem com outro? Isso não alegra seu coração de pai, seu coração de mãe? E Deus, quando vê a igreja se amando, tendo companheirismo sadio em torno da palavra, isso atrai a presença de Deus, irmão. Atrai a presença de Deus. Agora, quando Deus vê um de ponta com o outro, um falando mal do outro, assim como um pai se entristece, imagine Deus. Deus se aborrece, porque a Bíblia diz, as 6 coisas que Deus aborrece.
A sétima, a sua alma abomina. É o que faz o quê? Espalha discórdia entre irmãos. Fofoca daqui, fofoca dali. Isso abomina a alma de Deus. Mas quando a igreja ama, um irmão ama o outro de coração, isso alegra o coração de Deus. Essa é a maneira para ter companheirismo. Essa é a maneira para ter companheirismo. Ele diz: eu preferiria isso do que qualquer dos dons espirituais, mas que estivessem em tal amor uns com os outros e com Cristo. Eu preferiria isto a ter todos os dons espirituais operando na igreja. Agora, isso pode parecer duro num grupo pentecostal, mas eu preferiria ter isso. Onde existem os dons, eles falharão. Onde existem os dons, eles trarão confusão. Onde existem os dons, eles podem ser questionados. Mas onde há o amor, é perfeito. Isto é certo. E se você tivesse o amor perfeito, você teria os dons perfeitos. Isto é certo. Então trabalhe primeiro com o amor. O amor traz companheirismo e o companheirismo traz os dons. Hoje está invertida as coisas. O que mais se vê aí fora no mundo chamado evangélico? O que eles mais buscam não é dons? E aonde está o amor, que é a maneira para se ter companheirismo com Deus? Porque se nós tiver companheirismo com Deus, se nós amar as coisas de Deus, nós vamos ter companheirismo com Deus, automaticamente os dons vão estar em operação em nosso meio. Vão estar operando. Porque nós traremos não apenas os dons, mas o doador dos dons para o nosso meio. E quando o doador dos dons está no meio, é claro que os dons se manifestam de uma maneira ordenada. E aí, aonde se vê o sobrenatural. Então, a maneira para ter o companheirismo, o profeta fala que é o amor, depois ele vai falar sobre o sangue. Não há como ter companheirismo fora do sangue de Cristo. Temos que estar debaixo do sangue para poder ter companheirismo, ter comunhão com Deus. Que Deus nos ajude. Vamos ter ainda uns minutinhos de oração, temos ainda uns minutos. E orar é falar com Deus. Interceda por irmãos, pessoas que pediram. O irmão pediu para que nós lembrássemos dele, da sua família, seu casamento. Outra irmã pediu para que nós lembrássemos dela, está passando por problemas familiares. O diabo, na verdade, não está de brincadeira, mas nós também não estamos de brincadeira. Nós estamos aqui para bombardear o céu e bombardear o inferno com as nossas orações também. Vamos orar. Se você sente se ajoelhar, ou vir ao altar, da maneira como Deus lhe dirigir, fale com Deus. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por estarmos na Tua casa, por estar na Tua presença, por poder ter esse momento de companheirismo, comunhão contigo. Ó Deus, e nós estamos aqui para abrir nosso coração, derramar nossa alma perante o Senhor. Somos agradecidos, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Sua misericórdia. Ó Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado por esses irmãos que aqui vieram. Ó Deus, eu oro por cada um deles, pelos seus lares, por suas famílias. Eu oro por aqueles que não puderem estar aqui, Senhor.
Ajuda cada um, Senhor, leva nós a ter este amor profundo, este amor sincero, este amor que nos faz ter companheirismo contigo e ter companheirismo uns com os outros também, Senhor. Ó Deus, inspira-nos agora para orar, porque aqui estamos com esse objetivo, com esse propósito, Pai, de derramar nossa alma, buscar a Tua face, Senhor. Ó Senhor, abençoa cada um. Olha por aqueles que pediram para que nós lembrássemos deles em nossas orações. Repreendemos, ó Deus, a Satanás, que todo o plano do diabo contra qualquer um dos teus filhos seja frustrado, que o diabo seja envergonhado mais uma vez, e nós te daremos honras e glórias, Senhor. Dê vitória àqueles que estão, ó Deus, em uma batalha travada, que eles sejam mais que vencedor. Faça de nós vencedores, ó Deus, por meio do teu nome. Há poder neste nome, Senhor, e nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo para desfazer com as obras de Satanás, para desfazer com as fortalezas do inimigo. Tu és o nosso comandante, Senhor. Nos dirija, Senhor, nos instrua, Pai, nos dê condição para lutar. E agora inspira cada um a orar, Senhor, no nome de Jesus. Aleluias.